E cerca de 32 mil famílias no distrito de Chibabava, província de Sofala, no centro de Moçambique, enfrentam insegurança alimentar devido aos impactos do fenômeno climático El Niño. A zona mais afetada é o posto administrativo de Gonda, disse Elder Alberto, diretor dos Serviços Distritais das Atividades Econômicas do distrito de Chibabava, em Sofala, citado pelo Notícias ao Minuto esta segunda-feira. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, estimou recentemente que cerca de 4,8 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária em Moçambique, e sendo necessários 64 milhões de dólares para responder às necessidades. Em setembro do ano passado, a organização avançou que perto de 12 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária no país. O governo de Moçambique, através de instituições de assistência humanitária como o INGT, já está no terreno oferecendo alimentos e sementes. E para a presente campanha agrícola, revelou recentemente o governador da província de Sofala, Lourenço Bula. Temos como desafio primário de garantir apoio às comunidades que neste momento registram bolsas de fome, e já estamos a fazê-lo através do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Iniciamos em Xemba, Marromeu e Caia. Nesta semana demos continuidade nos distritos de Nhamatanda, Maringue, Buzi e Chibabava. Continuaremos dando esse apoio e expandindo para mais distritos e regiões afetadas. Através dos governos distritais, estamos a distribuir insumos agrícolas, com destaque para sementes melhoradas, para que os produtores aproveitem a umidade dos solos, como resultado das chuvas que caíram nos últimos dias. Por isso, saudamos a todos os produtores pela sua contínua dedicação ao trabalho, com vista ao aumento da produção, combate à fome e redução dos índices de pobreza. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados e pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente secas e ciclones tropicais durante a época chuvosa que decorre entre outubro e abril. E o El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica e causada por um aumento da temperatura oceânica. Este fenômeno meteorológico está também a provocar chuvas torrenciais na África Oriental, que já causaram centenas de mortos em vários países como Quênia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia. Um total de 30 empresários de diferentes ramos de atividades reuniram-se nesta segunda-feira em Maputo com os representantes do governo no quadro do diálogo público-privado, visando a melhoria do ambiente de negócios e de investimentos no país. O encontro desta segunda-feira serviu também para avaliar o impacto das manifestações pós-eleitoral na economia nacional, tendo em conta que diversas empresas públicas e privadas e estabelecimentos comerciais foram forçadas a paralisar atividades depois de terem sido vandalizadas e saqueadas pelos manifestantes. Económica, sobretudo de unidades produtivas, dentro daquilo que é o processo pós-eleitoral. Este é um diálogo que o Ministério da Economia, como o ponto focal do Governo na interação com o setor privado, através da CTA, é um mecanismo que pretendemos consolidar, centrado numa análise mais pragmática sobre medidas de curto prazo, médio prazo, estruturais ao processo da nossa transformação económica, mas claramente voltada para o que podemos fazer para recuperar a nossa economia, sobretudo naquelas centralidades geográficas que foram as mais afetadas. Refiro-me à cidade e à província de Maputo. No entanto, o governo diz que ainda não tem dinheiro para apoiar a curto prazo aos empresários afetados pelas manifestações. Não me refiro, nem sequer faz sentido, nesta altura, falarmos de valores exatos como tal, porque saberá que há um processo de levantamento mais exaustivo, porque o tema do impacto, ele não é quantitativo apenas do que vimos, mas é muito mais transversal. E por seu turno, o setor privado pede a isenção de algumas taxas, como é o caso do pagamento de portagens e para os caminhões que transportam produtos da primeira necessidade ou matéria-prima, e como forma de minimizar os custos das operações durante a crise. Hoje, o que viemos aqui fazer foi justamente isso, trazer um conjunto de medidas
em que nos possam ser aliviadas algumas cargas, há um diferimento de alguns impostos. Vimos também pôr alguns postos reais e propostas para que a economia do nosso país se possa desenvolver, nomeadamente a requalificação da estrada número 1 que temos, que é muito importante, é a nossa espinha dorsal e é onde passa toda a mercadoria de norte a sul. Trouxemos também preocupações com taxas, nomeadamente dos combustíveis, e também falámos, obviamente, da questão das portagens, de arranjarmos modelos que sejam mais sustentáveis e que sejam mais confortáveis para todos os utilizadores. Por outro lado, o empresariado nacional exige o acesso ao financiamento bancário e com juros bonificados para poder reerguer as suas unidades de produção destruídas durante as manifestações. Claramente, o que refere em termos das moratórias e também da renegociação dos empréstimos bancários tem que estar em cima da mesa, porque, repare, nós, setor privado, desde há 3 meses que estamos parados. Muitas das fábricas estão paradas, fecharam, muitos estabelecimentos encerraram, os próprios clientes não se movimentaram. Claramente que não conseguimos satisfazer todos os compromissos. Há prioridades. Neste encontro, o Governo esteve representado pelos quadros sêniores do Ministério da Economia e como focal point neste diálogo público-privado. O arcebispo de Maputo, Dom Carlos João, diz que Moçambique precisa respeitar o pensamento de cada um para se evitar situações de protestos que se registram um pouco por todo o país, em forma de bloqueio de estradas, gerando um caos no trânsito e paralisação das atividades econômicas. Dom Carlos João entende que a democracia que tanto se propala no país deve concorrer para o bem do cidadão. É importante termos a consciência de que Moçambique cresceu e é a democracia que nós falamos e exige pluralidade, exige a diferença, exige poder se expressar de forma não tão igual ao do outro, mas toda esse pronunciamento, ou o que nós dizemos, ou o que fazemos, deve estar assente nos pilares humanos, ou seja, deve concorrer para o bem da pessoa. Se eu digo coisas que destroem ao outro, ao meu semelhante, então essas palavras não vão gerar comunhão nem união. Mas se eu digo palavras, ainda que sejam diferentes do que o outro pensa, mas são palavras que ajudam-nos a crescer, a sarar feridas, a curar situações não resolvidas internamente, isso sim. O arcebispo de Maputo entende que é importante se criar e restaurar a confiança entre os moçambicanos para garantir a estabilidade pública do país. É preciso restaurar a confiança entre os moçambicanos. Já desconfiamos de tudo. Então, é importante criar a confiança no coração das pessoas. Carlos João apela às partes envolvidas a pautarem pelo diálogo para a resolução dos protestos que têm ganhado contornos alarmantes no seio econômico, social e político. É importante que haja esses fóruns, esses momentos de diálogo, de encontro. O que eu percebo é que depois das manifestações, ou enquanto decorrem ainda as manifestações, o tecido social ficou muito fraturado. E para tecer é preciso juntar, é como quando nós tecemos uma parte quebrada, tem que juntar as partes. E então isso é importante. Há muitos grupos, há muita divisão no meio de nós. É importante que saremos encontrando-nos falando. A fonte falava esta terça-feira em Maputo, à margem das celebrações do Dia Mundial do Doente, celebrado este ano no contexto do ano jubilar. Após a reportagem que destacou a reivindicação dos moradores da zona do Vaz pela reposição da ponte pedonal na Estrada Nacional número 6, a Revimo, Rede Viária de Moçambique, atendeu ao pedido da população. A empresa, responsável pela construção, manutenção e operação de estrada e pontes, tomou a iniciativa de restaurar a infraestrutura. Os residentes do bairro expressaram satisfação com a decisão
e consideram a ação uma resposta positiva às suas preocupações. Disse que prometerá dia 15, disse vamos vir, mas eles não chegaram até dia 15. Hoje é terça, verão colocar terça, mas eu esperava de greve para vir por coisa. Assim que eles, não, se fosse nós não fazermos uma intervenção, não podiam vir fazer, não podiam vir por ponte. Assim esperava para nós ir reagir para vir colocar o ponte. Assim eles querem isso. Que nós já estamos bem, assim, já gostamos muito, que eles viram por ponte, assim que nós já vamos passar em cima de ponte. Vivo aqui no Beira 11, ontem fizemos barulho e hoje já temos a ponte, estamos muito felizes. É que as crianças sempre que vivem no Beira 12, a escola está no Beira 11, sempre sofrem acidente, mas hoje estamos felizes, já temos a nossa ponte e as crianças já vão passar por cima da ponte. Para os munícipes, a reposição da ponte resolve um problema crítico de mobilidade, proporcionando um trajeto mais seguro para os pedestres. Estou feliz de encontrarmos, tivemos ponte, as crianças já estão bem, vão ir bem à escola. A população da zona do Vaz organizou protestos para poder reivindicar sobre a reposição da ponte, que está neste momento a ser colocada pela Revimo. E em menos de 24 horas a entidade responsável atendeu ao pedido da população e, como vemos, estão presentes para poder fazer a colocação e, neste sentido, garantir a fácil transitabilidade e segurança. As imagens são de Gilberto Botão e Maria Maida para a televisão Focus, a partir da cidade da Beira. Alunos de quase todas as escolas do nível primário, ou seja, da primeira à sexta classe, na cidade de Maputo, já estudam com livros escolares de distribuição gratuita desde esta terça-feira, tal como constatou a equipa da reportagem da TV Focus durante uma visita feita a alguns estabelecimentos do ensino da capital do país. Na verdade, nós já recebemos o livro. Estamos a proceder nesse momento com a distribuição do livro da sexta, da quinta e da quarta classe. No período da tarde, procederemos com a entrega também do livro da primeira, segunda e terceira classes. Quais são as disciplinas que estão a ser distribuídas? Para quarta, quinta e sexta, todas as disciplinas: português, matemática, ciências naturais e ciências sociais, ofícios e visual. Trata-se de um facto raro no Sistema Nacional de Educação, em que alunos têm acesso a livros escolares de distribuição gratuita logo nos primeiros dias do arranque do ano letivo, situação que deixa satisfeito o diretor pedagógico da escola primária, Filipe Samuel Magueia. Professores estão lá, todos os alunos estão aqui, tirando um e outro aluno, não é? Mas todos estão aqui. O diretor pedagógico da escola primária, Filipe Samuel Magueia, acredita que este ano o aproveitamento pedagógico da maioria dos alunos vai registrar grande melhoria, dado ao facto de os livros terem sido disponibilizados logo nos primeiros dias do ano letivo. Melhorias, né? Vamos assim dizer, melhorias, e acreditamos que até lá tenhamos um bom aproveitamento. Refira-se que a ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, falando recentemente em Maputo, garantiu que até abril deste ano todos os alunos receberão o livro escolar de distribuição gratuita que pela primeira vez este ano está sendo impresso em físico e formato digital. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique, ANAPRO, queixou-se esta terça-feira de transferências compulsivas na educação, acusando autoridades de pressão psicológica contra os professores que reivindicam pagamento de horas extras. Marcos Mulima, porta-voz da organização, considera a ação de ilegal, destacando que só na província de Inhambane, mais de 70 professores de ensino secundário foram transferidos para zonas recônditas. Os professores que mantiveram encontro com a ministra da Educação, Samaria dos Anjos Tovela, pede sua intervenção de modo a se evitar uma paralisação geral. A Associação Nacional dos Professores manteve ontem um encontro com a excelentíssima ministra de Educação e Cultura. E por conta disso, a ANAPRO colocava como um pano de fundo
a questão das transferências compulsivas que estão sendo usadas como estratégia de repreensão psicológica aos professores que se dignaram a reivindicar seus direitos em todas as províncias e em particular na província de Inhambane, no distrito de Inharim, onde detectamos cerca de 76 transferências de apenas 4 escolas do ensino secundário. Isto é, numa escola foram transferidos 30 professores. A mesma escola que estava a trabalhar em regime de horas extras, isto é, mobilizaram a transferência de 30 para pedir mais professores na mesma escola. Esta estratégia é muito estranha, é antipedagógica, é ilegal, essas transferências são ilegais e queremos, por meio disto, pedir a quem de direito, vínhamos solicitar à ministra para colocar criar uma intervenção sobre este assunto, no sentido de dar uma palavra de ordem, de mandar parar toda esta tentativa de os diretores das escolas fazerem e desfazerem com os professores, de os diretores distritais tomarem esta onda de transferências como um ato legal. As transferências que estão sendo movidas agora são ilegais e coloca a situação do professor cada vez desmotivado. O professor já está desmotivado por conta dos honorários não pagos de 2023, 2024 e este exercício de 2025 que já vai iniciar com problemas acentuados de falta de professores e as horas extras vão continuar, porque estamos a falar de cerca de um déficit de 22 mil professores na República de Moçambique. De um modo geral, os professores moçambicanos reclamam atrasos no pagamento de horas extraordinárias de vários anos e melhor enquadramento na tabela salarial. Citamos a ministra que se prontificou a trabalhar neste assunto, a partir da data em que nós nos reunimos, isto é, ir ao encontro de todos os processos, todos os assuntos que nós levantamos, mas, acima de tudo, mandar parar todas as transferências, pedir que todos os diretores provinciais, diretores distritais, deem uma paragem nisto, porque é melhor que não condicione a onda de desmotivação dos professores. Porque se isto prevalecer nas condições em que ainda estão, a ANAPRO continuará a manifestar e a ANAPRO corremos o risco de manifestar até paralisar as aulas ao nível nacional. Refira-se que o novo governo, em funções desde 15 de janeiro passado, comprometeu-se a pagar todas as dívidas dos professores e profissionais de saúde até julho próximo. Iniciou esta quarta-feira a primeira sessão extraordinária da 10ª legislatura da Assembleia da República, que serviu para eleger os vice-presidentes da Casa do Povo. Trata-se de Elder Ernesto Injonjo, do Partido Frelimo, e Fernando Tomé Joni, do Partido Podemos, eleitos pelas suas bancadas parlamentares. Para além de ser vice-primeiro-presidente, Elder Injonjo vai dirigir o Conselho de Administração da Assembleia da República, órgão que, dentre vários aspectos, elabora os domínios administrativo e financeiro sobre a direção da Assembleia da República. Na sessão dirigida pela Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, as bancadas parlamentares comprometem-se a debater temáticas ligadas ao povo para responder aos seus anseios nos próximos 5 anos. Que a razão da nossa estadia aqui na Assembleia da República é por causa da nossa população que nos confiou. Então, a nossa maior luta é que nos próximos 5 anos, nos próximos debates, venhamos debater matérias que estejam viradas a favor do nosso povo, mas também venhamos mostrar que a Magna Casa do Povo é um lugar de consensos e deixar aquela teoria que sempre se disse de que é escolinha de barulho, é local para discussões, mas de forma construtiva, discussões de forma que as bancadas cheguem a um consenso, como aconteceu hoje. Produzimos os documentos, aprovamos os documentos de forma consensual. É isto que nós queremos, como a Frelimo, não olhar muitas das vezes para a maioria como vinha acontecendo. Já o estreante Podemos pretende elaborar questões viradas à juventude, como acesso à habitação, emprego, financiamento, entre outros problemas que inquietam a sociedade moçambicana em geral. A juventude, em particular, está neste momento nas ruas a reivindicar pelo acesso à habitação, pelo acesso ao emprego, pelo acesso ao financiamento para o autoemprego. O povo está a reivindicar até mesmo o uso das portagens, a questionar a legalidade destas portagens, a buscar esclarecimentos e respostas para inúmeros contratos destas empresas que não fazem sentido ao olhar do povo. E estes órgãos eleitos
tem o poder deliberativo de resolver estes problemas e inquietações do povo. Por sua vez, a Renamo e MDM vão propor à plenária assuntos ligados à corrupção, nepotismo, branqueamento de capitais, males que afetam o desenvolvimento socioeconômico da população. Representarmos os ensejos e vontade do povo moçambicano. A questão da corrupção, a questão do nepotismo, a questão que tem a ver com a lavagem ou transferências de capitais em paraísos fiscais, a questão que tem a ver com vários cenários que Moçambique se encontra, que é a razão de estar na qualificação na lista cinzenta. É bom e é necessário que cada cidadão moçambicano nos convoquemos para efetivamente fazermos alguma radiografia. Será que é este governo que merece governar a todos nós? Sim ou não? E cada cidadão moçambicano saberá efetivamente dar a melhor resposta. A Assembleia da República possa responder aquilo que é o anseio do povo moçambicano. É preciso com que, depois de criadas as condições da composição da Assembleia, nós vimos hoje foi aqui eleito os vice-presidentes, os membros da comissão permanente, os membros do Conselho de Administração, e já estarão criadas as condições depois da manhã para que o governo possa já submeter na sessão ordinária aquilo que é o programa do plano quinquenal. Então, é neste momento em que nós esperamos que o MDM possa trabalhar e que este plano possa responder aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo espera, e que são desafios, né? São desafios, mas esperamos que nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A luta é aqui onde nós estamos para que o povo moçambicano possa ser devolvido aquilo que é a dignidade, o respeito a este povo. Em termos das bancadas parlamentares, Dias Leitela vai assumir o cargo de porta-voz da bancada da Frelimo, Ivandro Massink, do Podemos, Arnaldo Salawa, Renamo e MDM, Judite Maguagua. A presente legislatura é constituída por 250 deputados das 4 bancadas que ocuparão os seus assentos, sendo a Frelimo maioritária com 171 deputados, Podemos 43, Renamo 28 e MDM. Depois de intensas manifestações por alegado elevado custo de vida na Vila Municipal de Gorongosa, província de Sofala, a partir do passado 3 de fevereiro, que culminaram com ações de evasão à cadeia distrital, tendo fugido 220 reclusos, uma semana depois o Comando Provincial da PRM em Sofala diz ter recapturado 19 foragidos. Do trabalho foi desencadeado, tanto 19 reclusos foram recapturados, e também 6 protestatários encontram-se nessa altura sob custódia policial a responder pelo fato de terem incitado estas manifestações violentas. Portanto, o que asseguramos é que o trabalho deve continuar com vista a recapturar mais indivíduos que estavam em situação reclusória, mas também preocupa-nos o fato de termos que arrolar todos aqueles que são responsáveis pelo incitamento da violência e destas manifestações ilegais. A polícia diz ter reforçado a sua presença no terreno para garantir o retorno da ordem e segurança, mas também tem privilegiado sensibilização à população e para o resgate da confiança no seio da comunidade. Necessariamente tinha que haver um reforço do número de efetivos, mas como dissemos, o privilégio do contato com o povo há de ser sempre a sensibilização, há de ser sempre esta comunicação. Portanto, em relação às ações concretas, do ponto de vista de restauro da ordem pública, o que nós temos como prioridade é recapturar os foragidos e identificar os manifestantes. Mas para a população, no cômputo geral, o que nós queremos é que haja o resgate desta confiança entre a polícia e a comunidade. Apesar de garantias de retorno de normalidade em Gorongosa, o certo é que as manifestações contra o elevado custo de vida continuam a ocorrer em vários pontos do país, caracterizadas por bloqueios de vias de acesso, sobretudo na zona sul do país.
A persistência dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está a preocupar o setor de administração da justiça, dado ao seu impacto na vida política, econômica e social do país. É neste contexto que o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Soares, sugeriu nesta quinta-feira em Maputo o uso das novas tecnologias no combate ao terrorismo em Moçambique, tendo em conta que os terroristas, para financiar as suas atividades, recorrem aos sistemas financeiro e comunicação nacional. O uso de tecnologias avançadas pode ser uma ferramenta crucial na identificação, monitoria e investigação de atividades criminosas relacionadas ao terrorismo e tráfico de drogas. Desde a análise de dados, a interseção de comunicações, monitoria financeira, a tecnologia está ao nosso dispor para facilitar o combate a essas redes criminosas. A sugestão de Mateus Soares foi também defendida pelo Procurador-Geral da República, Américo Letela. Hoje, a planificação do crime, a contratação dos seus agentes e sua execução é concretizada através de meios tecnológicos sofisticados e nós, enquanto órgãos do Judiciário, temos de nos valer de mecanismos tecnológicos de investigação por forma a enfrentar este tipo de criminalidade com características transnacionais. Os dois dirigentes da Justiça dizem que não têm dúvida que o sucesso do combate ao terrorismo passa pela capacitação do setor de justiça em termos humanos e equipamentos, bem como na mudança das leis para que haja punições exemplares para os envolvidos. Atendendo que o terrorismo e o tráfico de drogas são crimes transnacionais, é imperioso que exista um mecanismo de cooperação robusto. Precisamos trabalhar em estreita colaboração com outras nações e organizações internacionais, partilhando informações, práticas e experiências, de modo a garantir que os criminosos não encontrem refúgio em fronteiras legais ou geográficas. Segurança e o desenvolvimento social. O fortalecimento do judiciário é fundamental para responder a estas ameaças, garantindo que as leis sejam aplicadas de forma eficaz e justa. Estes pronunciamentos foram feitos na abertura do Colóquio Internacional do Direito Processual que teve lugar nesta quinta-feira em Maputo, que decorre sob o lema reforçando o papel do judiciário na prevenção e combate ao terrorismo e tráfico de drogas no país. O presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, reitera a necessidade de um diálogo que envolva todas as forças vivas da sociedade para se evitar situações de protestos que se registram um pouco por todo o país em forma de bloqueio de estrada e paralisação das atividades econômicas. Adelino Muchanga entende que o Estado moçambicano deve procurar explicar as suas limitações para evitar exigências acima das suas capacidades. Minha sugestão é um diálogo construtivo. Um diálogo que envolva todas as forças vivas da sociedade. É preciso compreender a natureza e a dimensão das preocupações que são apresentadas e creio que o próprio Estado deveria, sempre que necessário, explicar as suas limitações. Porque podemos fazer exigências que o próprio Estado não está em condições de satisfazer, mas uma estratégia eficaz de comunicação, de diálogo com os visados pode resultar numa compreensão mútua daquilo que são as possibilidades e as limitações que o Estado tem neste momento para satisfazer as necessidades legítimas, podem ser todas legítimas, mas nem sempre é possível satisfazer todas elas. Muchanga acredita que o presidente da República, Daniel Chapo, como os líderes da oposição, estão disponíveis para o diálogo. No entanto, entende que não há exclusão de quem quer que seja. Creio que tanto o chefe de Estado como os líderes da oposição todos estão disponíveis para o diálogo. Agora, é salutar que esse diálogo aconteça. Penso que não há limitações ou exclusão de quem quer que seja na mesa do diálogo. O presidente do Tribunal Supremo falava esta quinta-feira em Maputo, à margem da abertura do Colóquio Internacional do Direito Processual que decorre sob o lema reforçando o papel do judiciário na prevenção e combate ao terrorismo e tráfico de drogas no país.
O presidente moçambicano Daniel Chapo assumiu oficialmente hoje a liderança da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, com apelos à união, paz e coesão. Chapo, que era candidato único à sucessão de Filipe Nyusi, foi eleito numa reunião do Comitê Central do partido, que juntou 254 membros efetivos do órgão na Matola, nos arredores da capital moçambicana, Maputo. Todos os anteriores presidentes de Moçambique foram também presidentes da Frelimo, partido no poder desde 1975 e que agora também tem maioria absoluta no Parlamento, 171 assentos. Para Chapo, entre os vários desafios que o país enfrenta, a consolidação da paz e da unidade nacional estão entre as prioridades. De acordo com os estatutos da Frelimo, o Comitê Central tem a competência de eleger entre os seus membros, por maioria de 2/3, o presidente do partido, no caso de substituição por morte, renúncia ou incapacidade, sobre proposta da Comissão Política, pelo que, face à saída de Nyusi antes do final do mandato, não será necessário convocar um congresso. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em 2000, Daniel Francisco Chapo, de 48 anos, nasceu em Inhaminga, província de Sofala, centro de Moçambique, em 6 de janeiro de 1977, sendo por isso o primeiro presidente nascido já depois da independência do país, 1975, publica esta terça-feira a agência Lusa. Nos últimos tempos tem-se debatido em vários círculos de opinião, incluindo dentro da própria Frelimo, sobre a necessidade de separação de poderes. A figura do presidente da República exerce funções privadas, como a de comandar um partido político, o que contraria a Constituição da República, no seu artigo 194, que passamos a citar. O presidente da República não pode, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, exercer qualquer outra função pública e, em caso algum, desempenhar quaisquer funções privadas. Fim da citação. Face à situação, o presidente do partido Frelimo, Filipe Nyusi, avançou que o caso será debatido em sede do Congresso do partido, que, por sua vez, poderá se pronunciar a respeito sobre as suas decisões. Este posicionamento surge numa altura em que o Centro de Integridade Pública, uma organização da sociedade civil, submeteu esta quinta-feira uma providência cautelar no Tribunal Judicial da cidade de Maputo para impedir que o presidente da República, Daniel Chapo, seja eleito presidente do partido Frelimo. Hoje não temos competências para tal. No entanto, achamos ser matéria que requer o aprofundamento e a decisão do órgão máximo da Frelimo, que é o Congresso, e nos intervalos o Comitê Central sobre o melhor caminho a seguir. Enquanto esta decisão não for tomada, coerentes conosco mesmo e firmes na nossa posição de sempre e sem pressão de ninguém, tomamos a iniciativa de passar o testemunho da liderança do partido ao novo ciclo governativo, mantendo deste modo a tradição da unicidade do comando. Filipe Nyusi apela aos membros do partido para que apoiem o chefe do Estado e secretário-geral do partido com sinceridade e honestidade na promoção da paz e desenvolvimento nacional. O nosso apelo a todos os membros do partido é de que apoiemos com sinceridade e honestidade ao camarada presidente Daniel Francisco Chapo, de modo a que tenha tempo e sossego necessários para se concentrar ao nosso grande projeto, que é o de consolidar a unidade nacional, promover a paz e o desenvolvimento. Nyusi, que cessa as suas funções ao cargo de presidente da Frelimo, diz que sai da direção do partido com o sentimento de missão cumprida e assegurou estar aberto para apoiar caso seja necessário, até ao limite das suas capacidades. O nosso sentimento é de missão cumprida. Apesar de uma intensa campanha controversa por dentro e por fora, pois a Frelimo continua a ser um dos partidos históricos mais enraizados do país, na região
e no continente. Felipe News falava esta sexta-feira em Maputo, durante a abertura da terceira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, com o objetivo de eleger o presidente do partido e do novo secretário-geral. O ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, visitou esta quinta-feira a Seleção Nacional de Boxe, que se prepara para disputar o Campeonato Regional da modalidade a nível da Zona 4. Prova a ter lugar entre os dias 26 de fevereiro a 2 de março de 2025, na cidade de Maputo. O novo titular da pasta do desporto encorajou os atletas a continuar a dignificar o país através de conquista de medalhas. Que é uma responsabilidade acrescida por parte do governo em trabalhar para que as modalidades que estão em Moçambique, que trazem prêmios, que elevam o nome de Moçambique e outras, sejam olhadas com carinho. E nós, como governo, vamos trabalhar para, com parceiros, com empresariado nacional, criar uma ponte para que a Federação de Basquete, como outras, tenham lugar para que estas modalidades consigam fazer o seu treinamento. Saudar aqui a Escola Manhanga, onde estão a treinar, vê-se que há um interesse por parte dos moçambicanos em continuar a trabalhar-se no sentido desta modalidade, assim como outra, mas particularmente esta modalidade que tem trazido prémios, como disse, continua a prevalecer em Moçambique. E são muitos jovens que estão aqui e esses jovens vão merecer o nosso carinho, vão merecer a nossa atenção e vão merecer a nossa dedicação para que tenham, de fato, espaços para continuarem a trabalhar no sentido de trazer mais vitórias para Moçambique. Os atletas, por seu turno, prometem trabalhar arduamente nestes dias que ainda restam de modo a garantir lugares de pódio. A expectativa é dar o meu máximo, por isso que estou a trabalhar duro mesmo, para poder pôr Moçambique no pódio e continuar campeão regional de África. Estou a esperar de tudo, vamos mostrar o trabalho que temos feito já nesses meses, então vamos dar de tudo, mas vamos garantir a vitória. A ideia é essa, garantir a vitória. E sobre as dívidas de premiação aos atletas medalhados nas provas internacionais nas diversas modalidades, o Executivo assume resolver o problema dentro do plano traçado nos primeiros 100 dias de governação. Se nós nos propusemos a pagar as premiações, é porque o governo reconhece que há dívidas com premiações e essas dívidas nós como governo temos que trabalhar para encontrar solução. Aliás, não é o problema de dívida como tal, o importante é que as pessoas têm que ser acarinhadas e têm que ser valorizadas, tem que haver dignidade para que as modalidades todas continuem a fluir e Moçambique continue a ser o seu nome alto. Há um horizonte temporal. O importante é que marcamos um momento de partida, que são os 100 dias. E nós nos propusemos a fazer isso e, se for dentro de 100 dias, vamos pagar todos. Havendo a verba para os 100 dias, vamos pagar a todos e vamos lutar para fazer isso.